Meu nome é Paula Miranda, eu sou apresentadora da TV Relacionamento no programa Mundo Corporativo e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao programa Mundo Corporativo. Eu sou a Paula Miranda e dessa vez eu estou com um convidado muito especial, Fábio Scanavino, diretor do IBC Soluções Company, e ele veio contar aqui um pouco da trajetória dele, do trabalho. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, agradeço a oportunidade. Olá, internautas, tudo bem? Estamos aqui, vamos bater um papo, falar um pouquinho a respeito desse mundo corporativo, como andam as empresas, os líderes, os vendedores. O que a gente puder contribuir, né? O Fábio ele é um pouco de tudo isso. Ele dá treinamentos, palestras, dá parte de vendas, de liderança. Me conta como é que você chegou nesse patamar todo, Fábio? Acho que é a pergunta que, quando a gente fala muito de propósito, né, com as pessoas, o que você faria de graça, né? O que você gosta tanto, que te deixa tão motivado? E eu comecei, na verdade, quase 25 anos atrás, fazendo um trabalho voluntário numa ONG. Que dava treinamentos e ajudava jovens, crianças, adolescentes em vários lugares do mundo a trabalhar nesse reconhecimento, apesar das diferenças, de forma pacífica, de forma empática, com muito entendimento. Então os primeiros 7 anos, digamos, de trabalho que eu fiz foram trabalhos voluntários nessa área. E aí tive uma grande oportunidade de receber muitos treinamentos de liderança, especialmente, e de poder aplicar não só no Brasil, mas na Noruega, nas Filipinas, na Áustria, e trabalhar com todo tipo de pessoas, culturas, e isso começou a despertar dentro de mim uma grande vontade, né, de ajudar, de desenvolver as pessoas, de ter um toque empático com a humanidade, né. Então comecei desse jeito, e como tinha essa experiência internacional, fiz comércio exterior, acabei trabalhando na Nestlé. Meu primeiro trabalho profissional foi numa multinacional, na área de exportação, na área comercial, peguei o gostinho por isso, tinha muita facilidade, né, de me relacionar com as pessoas, e um dos grandes poderes da área de vendas é o relacionamento, é como você consegue entender as pessoas e levar o que elas precisam. Depois fui para uma outra trading, aí mesclei um trabalho na área comercial e dei um pulo para a área de marketing. Acabei fazendo uma pós-graduação em marketing e trabalhei quase 6 anos com isso. E eu tinha um grande sonho, que era ter a minha própria empresa, trabalhar como empresário, como gestor, e comecei a trabalhar numa empresa de Campinas, uma das primeiras aí a fornecer a produção de internet, né, no país. Trabalhávamos com ensino à distância, com LMS, com produção de vídeos, e toda a parte didática também para o ensino à distância. Me tornei lá o diretor executivo, sócio da empresa. É um grande orgulho essa história, porque nós somos uma das 100 melhores empresas para se trabalhar, né, no mercado de tecnologia, o prêmio do Great Place to Work. E acabei ali nos trabalhos de coaching que contratei para mim mesmo, para melhorar a minha liderança, a minha gestão, descobrindo um pouco mais do meu propósito, dessa vontade de ajudar as pessoas, de desenvolver, de tocar a vida delas. E aí fiz uma migração na minha carreira e estou hoje há 4 anos no Instituto Brasileiro de Coaching, como diretor da área de soluções Company, dando treinamentos para gestores, líderes para a área de vendas e também formações de coaching e de inteligência emocional. Então acho que foram quase 25 anos de carreira que foi moldando, né? Sim, e diversificada, né? Quer dizer, você fez um pouco de cada coisa para... Toda experiência aí com vendas, muita experiência como liderança, né? Já são mais de 10 anos hoje como diretor. E acho que isso vai moldando, como você colocou, para que a gente consiga hoje contribuir ainda mais com as pessoas, com as empresas, tocar, desenvolver em diversos aspectos. Então acho que foi uma caminhada boa até hoje. Sem dúvida. Que trajetória bacana. O Instituto Brasileiro de Coaching, gente, é a maior instituição de coaching do Brasil, né? Fortíssimo. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte, sou parceira do Fábio dentro dessa instituição. E o que você dá treinamentos, palestras também, faz muitas reuniões. Sim. Primeiro vamos falar de vendas, depois a gente fala de liderança. Okay. O que você acha que mudou mais de vendas de uns anos para cá, Fábio? Eu acho que a grande mudança da área de vendas é que muita coisa está na internet.
Né? E aí, o que acontece é que eu vejo que o mundo está ficando com menos vendedores em quantidade, por motivos óbvios, só que a qualidade tem sido muito mais exigida. Por quê? Porque as vendas que se mantêm são mais relacionais. Isso. Por que a pessoa escolhe ir até uma loja do que comprar pela internet? Fora, claro, os fatores de cartão de crédito, tecnologia, vamos tirar isso um pouquinho de lado, porque estamos falando de vendas, né? Do profissional, principalmente o vendedor, mas é porque ela vai lá e prefere ter uma ajuda, ter um auxílio, ter um suporte, alguém que ela possa conversar. E normalmente nós sabemos que os clientes têm até uma dificuldade de saber exatamente o que eles precisam para resolver o problema que eles têm. Muitas vezes até aquele primeiro problema que ele relata é só superficial. Então a grande sacada, eu acho que o que melhorou e está cada vez mais profundo é a nossa capacidade de mantermos um relacionamento e através, é claro, de uma investigação, de perguntas e descobrindo, na verdade, o que é que esse cliente precisa de benefícios, né? O que está por trás daquela vontade, daquele status, do desejo que ela tem, que a pessoa tem. E aí sim, nós conseguirmos efetivamente, através de um produto ou serviço, resolver aquela dor, aquele benefício, aquele problema, o desejo que ela tem. Que então, muitas vezes ele nem sabia que ele tinha, esse é o ponto. Que muitas vezes ele nem sabia que tem. Então a gente, inclusive é fácil de nós lembrarmos de um vendedor ou de uma loja, quando a gente fez uma aquisição que efetivamente nós fomos ajudados, né? Que a gente fala, foi uma boa venda, uma boa compra. Do que aquelas mais triviais que a gente entra na loja e na verdade não foi uma venda, a pessoa foi comprada, né? Você entra lá, fala, eu quero tal coisa, ele te entrega, você vai no caixa, paga e vai embora. Isso não é uma venda, né? A pessoa foi comprada. Então, é muito diferente, né? Muito diferente. É alguém que vai comprar algo, chega lá e ela sai de repente com aquilo e com mais algumas coisas, não porque empurramos um produto na pessoa, mas porque entendemos que de fato ela precisava de algo a mais para resolver efetivamente aquilo que ela desejava, né? O que ela queria. Exatamente. Eu acredito muito nisso também, eu acho que esse é um ponto. Também sou uma profissional de vendas, então eu acho que esse é o ponto principal, né? Hoje é o ponto principal. É você entender, fazer o cliente entender qual que é a dor dele, né? Qual que é o problema dele. Agora, falando de liderança, gente, eu conheço a equipe do Fábio, e o Fábio, ele é um cara que ele é muito admirado pela equipe. Então, é muito bacana ver o pessoal ali, que todo mundo se conecta com ele, tem aquele respeito e tem aquela admiração. Eu queria que você compartilhasse o que é, como é possível isso, o que o líder precisa ter e fazer para ter esse tipo de liderança. Perfeito. Eu acho que empresas, né, gente, são resultados de pessoas, agora empresa só existe com resultados. Então a gente também não pode aqui trazer um lado de um papo meio abraça-árvore, né, que tudo é lindo, maravilhoso. No final do dia a gente vive de entregar resultado. Então a gente tem que dividir pelo menos em duas etapas, né? Uma parte sua de gestor, que é muito focado em processos, que é muito focado em metas, em objetivos, em resultados, porque a empresa precisa disso para sobreviver. Nós como pessoas precisamos disso para sobreviver, né? Todos temos a vontade de evoluir e nos desenvolvermos e de alcançarmos alguns sonhos que a gente tem. E tem um outro lado que eu chamo do líder, né? Da liderança, que é o cara focado na pessoa, no desenvolvimento das pessoas. E ainda tem um pouco desse jargão de, aqui dentro eu sou o profissional. E meio que acabou isso, as pessoas se conectam pelas pessoas, então faz parte você conhecer quem é a Paula como pessoa, como em casa, quais são as motivações, quais são os desejos, por que ela está trabalhando com você, que tipo de desejo fora daqui, a ambição ela tem de realizar, os sonhos. Então eu acredito muito em nos conectarmos enquanto pessoas. Isso pode ser feito de uma forma mais formal, numa reunião de feedback, num alinhamento. Agora, o que eu digo muito é almoço, o café, o bate-papo, a conversa, um happy hour. A parte informal, ela faz muito sentido e influencia demais na liderança. E é você saber se o seu profissional está com algum problema em casa, porque se ele tiver, ele não vai estar no ápice da performance e da produtividade. E eu acredito que faz parte do líder ir lá, conversar, ajudar, motivar, inspirar, entender qual é esse problema e, se possível, quem sabe até ajudá-lo, né, nisso tudo. Então eu divido muito nessas duas partes. Tem um lado meu muito gestor, que vai olhar para o objetivo, para a meta, para o resultado, mais faca na caveira. E tem um lado líder,
né, de entender que a gente precisa ter os soft skills, o lado comportamental muito desenvolvido, que é o que dá motivação para as pessoas fazerem. Né? Acho que para entregar um resultado, né? Para entregar um resultado, está muito ligado. Eles têm que ter essa questão do processo, do método e saber o que vão fazer. Agora, a motivação está no comportamento, está em como eu toco. Não dá mais para aquela ideia de, você trabalha, você tem o seu salário, você é pago para fazer isso. Isso é o básico. Né? Não é daí que vai vir a motivação efetiva das pessoas para elas fazerem aquela produtividade a mais, né? Aqueles 10, 15, 20% que a gente espera de ganho de produtividade. Eu falo que 5 pessoas um pouco mais produtivas, e um pouco mais é 10, 20%, equivalem a uma pessoa a mais na equipe. Isso, exatamente. Né? Isso em termos de resultado. Por isso essa mescla das duas coisas é muito importante. Né? E você me lembrou agora uma frase que eu gosto muito, que é aquela frase do Jung, que ela diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você tiver com uma alma humana, trate ela como uma outra alma humana. Lembre-se que é uma alma. É uma alma, é um ser humano, né? E eu acho que tem empresas que esquecem, né, um pouco disso, e aí focam extremamente no resultado, e aí não conseguem performar. E também, ao mesmo tempo, que se tiver só esse outro lado de você só focar no ser humano, vira uma mescla, né, das duas coisas. Exato, é muito importante. Como a própria palavra diz, resultado é só resultado, ou seja, ela é a consequência de alguma coisa. Se você fica só focando no resultado, você não está focando na consequência, não, no meio, no como você vai fazer para alcançar aquilo. Então, não adianta ficar só... Como é que isso acontece na empresa? O líder que só cobra o final. Sim. Né? Ele passa no final da semana, no final da quinzena, no final do mês para saber se atingiu a meta, mas e o processo? E o durante, onde tudo acontece de fato. Onde tem as melhorias, onde tem os ajustes, né? Tudo isso está no processo. E o processo de liderança nada mais é do que ensinar. Né? Nós estamos aqui para ensinar as pessoas, para motivar, para engajar o tempo todo. Então, é um processo muito comportamental, de estar junto com eles. Legal. E me conta agora, Fábio, do IBC. O trabalho do IBC, porque o crescimento está cada vez maior, né? A gente vê assim, bombando, muito gente, o corporativo cada vez mais. Então, conta um pouquinho do trabalho no IBC. Olha, eu estou no Instituto Brasileiro de Coaching há 4 anos. Antes disso, eu era aluno, né, cliente do IBC. Eu tenho 6 formações em coaching, 4 com o IBC, 2 fora, além das formações em programação neurolinguística, vendas, liderança. E o que me fez vir para o IBC foi acreditar muito no método, né? Na maneira como a gente trata o ser humano, o outro lado, não só com ferramentas, porque ferramenta faz parte, técnica faz parte do processo, mas você precisa efetivamente se engajar com a pessoa. Então isso me fez fazer essa transição e vir para o Instituto Brasileiro de Coaching, para cuidar da área corporativa, né, soluções in company. Então, nós temos o IBC que está fazendo todo esse sucesso. Então, nos últimos 4 anos tivemos uma grande crise no Brasil e nós mais que triplicamos de tamanho em 4 anos. Então, é o inverso do que está acontecendo no mercado, né? Porque não é mais crise, né? Agora é um novo momento que exige novas habilidades e o IBC ajuda a tudo soft isso. Skills, né? Eu acho que muita gente pergunta, ok, eu virei um líder, eu virei um gestor, eu preciso me relacionar melhor. Que curso eu faço, né? O que eu procuro? E eu acredito que o IBC tenha se encaixado muito bem nesse gap do mercado, né? Entrega muito bem essa relação de como eu me relaciono, como eu desenvolvo pessoas. Então o IBC como um todo vem crescendo muito. Eu brinco que há 4 anos em São Paulo éramos em 10 funcionários, hoje somos quase 200. Uau. Em 4 anos. Incrível. Cresceu demais. E a área corporativa, as nossas soluções in companies, que entregam soluções customizadas, né, para as empresas, especialmente na área de vendas e na área de liderança, além do coaching executivo, muito treinamento de soft skills, parte comportamental e a parte técnica. Nós tivemos nesses 4 anos mais de 300 clientes, entre as maiores empresas do Brasil, né? A gente tem muito orgulho aí do Magazine Luiza, que é um baita parceiro nosso, que já era um Great Place to Work, que agora ainda é uma empresa extremamente admirada por resultados, né? Veja como as coisas andam em conjunto, assim como a Honda, tem grandes empresas, né? Bosch, Roche, tem muitas, né? De diversos segmentos também. Foi um crescimento de quase 400% na área corporativa, apesar da crise nas empresas. E efetivamente o que eu acredito é que nós entregamos algo muito diferente, né, do mercado. Então a gente junta a técnica, porque se a pessoa não sabe como fazer aquilo,
Ela não sabe fazer aquilo, então tem que ensinar a técnica, o processo, a ferramenta. Agora, se ela não tiver motivação, se ela não tiver vontade de mudar, por que ela vai começar a fazer algo diferente do que ela fazia antes? Sem dúvida. Então essa chavinha motor, ela é fundamental em ter novos resultados, em criatividade, em modernização, em inovação. A pessoa ter vontade de mudar, ter vontade de fazer. E essa motivação nós não podemos deixar aí naquele oba-oba de shows inspiracionais, né? O que a gente está falando é de motivação. Motivação é de dentro para fora. Então é você trabalhar com as pessoas de acordo com elas, entendam que para elas vai ser bom aquilo, que elas tenham uma vontade de mudar. Porque muitas vezes o que falta são umas boas perguntas para a pessoa ganhar a motivação, entender o porquê, o propósito da vida, das coisas, de um projeto novo. Então é isso que a gente tem atacado muito e que eu vejo que tem dado muito certo, né? Tem um e as empresas estão despertando para isso, né? Elas estão entendendo, felizmente, que o que move tudo isso é essa motivação das pessoas, né? E então, por isso que tem crescido. Bastante. Tem um lado das empresas ainda muito técnico, muito processual, e aí é encaixar esses dois lados, né? Eu acho que o pessoal já entendeu que se a pessoa não quiser, não adianta simplesmente falar para ela que tem que ser diferente. Ainda que você fale para ela que ela está com o trabalho em risco, muitas vezes nem isso é o suficiente para a pessoa mudar, porque ela não sabe, ela não tem essa chavinha interna, a força motriz de mudança. Então esse toque interno para depois trazer as técnicas é o que tem feito a retenção do conhecimento aumentar muito, é a pessoa sentir como ela pode usar aquilo no dia a dia. Então as práticas, né, muitas práticas em sala, as dinâmicas, os jogos que fazem ela sentir como aquilo é aplicado, os erros, os acertos e os aprendizados. E a metodologia do coaching a gente sabe, né, ela pressupõe resultados diferentes e com isso ela pressupõe que você saia dali fazendo ações diferentes do que você vinha fazendo. Então é ter o aprendizado, que é uma teoria, é uma técnica, ter a sensibilização em sala, que é colocar em prática e depois já colocar no papel. Como vai ser, quando você vai fazer, com quem, onde implica, já sai dali com uma agenda montada. Isso aumenta muito a retenção. Sem dúvida. E a certeza que a pessoa vai pôr em prática, né, aquilo que ela aprendeu. Sem dúvida. Gente, maravilhoso, né? Muitas coisas bacanas, o Fábio comentando aqui com a gente. Para finalizar, Fábio, 2020, o que o IBC, Soluções Company, espera? Quais são os projetos, os seus novos projetos? O que vocês esperam de 2020? 2020, primeiro a gente está esperando que o mercado como um todo melhore. Eu acho que a economia já está dando sinais. Já tem sentido isso? Mais devagar do que a gente gostaria, mas sim, já temos sentido. Nós percebemos nos últimos anos a dificuldade da área de recursos humanos, com budget, com orçamento, estava tudo muito justo ainda, e agora a gente está percebendo que as pessoas já estão voltando, né, Fábio? Agora temos um orçamento anual, porque antes era vamos de mês em mês, trimestre em trimestre. Agora está voltando, mais devagar do que a gente gostaria, mas efetivamente está voltando. O olhar para esse ano é um olhar de pegar ainda mais a inteligência emocional das pessoas, porque foram anos muito difíceis. Foram anos que as pessoas ficaram cada vez mais apertadas, em crise, e isso mexe internamente. Então, você precisa voltar um pouco mais do seu centro, ter esse conhecimento de autoconhecimento, motivação interna, saber se relacionar com o outro, para tirar um pouco, né, todas aquelas travas que foram ficando ao longo dos anos, para que os novos projetos consigam entrar. Então, nós vamos falar de vendas? Vamos falar de vendas com inteligência emocional. Vamos falar de liderança? Com inteligência emocional. Então 2020 provavelmente é um ano que a gente vai trabalhar muito mais a inteligência emocional das empresas para dar essa reversão do quadro, para trazer as pessoas para o otimismo, para olhar para as oportunidades, porque a gente acostumou a olhar muito para vamos cortar, vamos reter, vamos segurar, e aí você está olhando para o lado negativo. Então, e nós precisamos de criatividade, de inovação, de oportunidades. Então a gente vem muito com um olhar de trabalhar esse lado para esse ano. Que bom contribuir dessa forma, né, com as empresas, com as pessoas. Gente, foi maravilhoso, né? Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de bater esse papo com o Fábio. Vários conhecidos, daria para ficar aqui uma hora bater papo. Tem bastante coisa para a gente conversar. Quem sabe você volta, né? Prazer, num outro momento. Quero agradecer aí o seu tempo, agradecer os seus conhecimentos que você passou aqui para o pessoal. E, gente, deixa os seus contatos também aqui, Fábio. Meu nome é Fábio Scanavino. Se quiser me achar no Instagram é @Fábio Scanavino Oficial.
Pode falar meu telefone também, é 019 98142 7174, e nos procure no site do IBC, ibccoaching.com.br, e nós poderemos falar um pouquinho a respeito de você, da sua empresa, quem sabe contribuir com o seu desenvolvimento. Obrigado pela audiência, Paula, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.